que o presidente Lula decidiu não fazer nenhuma cerimônia, nenhum ato para lembrar os 60 anos do golpe militar de 1964. Está numa conversa com você, em entrevista a uma notícia, ele disse que não queria remoer o passado. Na sua avaliação, é um erro ou um acerto? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Kennedy. Boa noite a quem está nos assistindo. Amanda, o presidente Lula errou e errou feio, né? Compreender o passado, a memória histórica era importante para a gente entender melhor o presente e evitar tragédias no futuro. O Lula erra, porque um governo como o dele, com a história que ele tem, tinha a obrigação de iluminar o passado brasileiro. E tem muita mentira nesse passado. Em primeiro lugar, o golpe ele começa em 31 de março, quando o Olímpio Mourão Filho, um general, sai de Juiz de Fora. Mas ele se consolida no dia 1º de abril, no dia da mentira, Amanda e Augusto. E os militares mentem a respeito de 64. Eles dizem que foi uma revolução, que foi um movimento, que foi para salvar o Brasil do comunismo. É mentira. Foi um golpe de Estado. Não havia uma ameaça comunista. O Brasil não ia virar uma nova Cuba, uma nova China. Para a eleição que estava prevista em 1965, os candidatos eram todos moderados ou conservadores. Eram o Juscelino Kubitschek, que já havia sido presidente, era um pré-candidato, o Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais à época, o Carlos Lacerda, que governava então o estado da Guanabara. Os comunistas eram minoritários no Brasil. A luta armada foi um erro, as lideranças da luta armada reconhecem que foi um erro, mas não havia correlação de forças, eles não tinham condição de tomar o poder. O golpe de 64, ele foi tentado durante 10 anos. O Getúlio, quando se suicida em 54, ele impede um golpe de Estado. O Juscelino enfrentou uma ameaça de golpe parecida com a do Lula. O Lott, à época, teve que enfrentar os golpistas e frear a tentativa de golpe. Queria impedir que o JK, o Juscelino Kubitschek, tomasse posse. Quando o Jânio Quadros renunciou em 61, quiseram impedir a posse do João Goulart. Porque naquela época você podia eleger o vice-presidente diferente do partido do presidente. E o Jango era do PTB. O Jango não era um esquerdista, ele era um nome conservador. O PTB era um partido que o Getúlio criou, era até pelego. Portanto, não havia um risco comunista no país. Quando a gente olha para hoje, Amanda e Augusto, e vê o que aconteceu em 2023, a gente vê o Bolsonaro tentar repetir argumentos do passado. E o golpismo está muito presente ainda nas Forças Armadas. O Bolsonaro foi usado pelos militares para tentar chegar ao poder novamente e a gente chegou a essa farsa. O Marx dizia que a história se repete. Primeiro como tragédia, depois como farsa. 64 foi uma tragédia, né? 21 anos de ditadura. Eles iam entregar o poder em 65, parte da sociedade civil apoiou. Agora, em 2022... em 8 de janeiro de 2023, não havia o apoio internacional que havia em 64, a sociedade não apoiava como apoiava em 64. Portanto, é importante a gente lembrar o que aconteceu no passado e é por isso que o presidente Lula errou. E a ex-presidente Lula, ela fez uma manifestação muito correta, quando ela disse que era preciso compreender o passado para evitar tragédias no futuro, porque ditadura nunca mais.